Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Com esse que vos fala, Ednei Paine, diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, entrando no ar com mais um Jornal Últimas Notícias, diretamente da capital brasileira do vinho e falando de política. O presidente Lula ontem participou de um evento em prol do Dia dos Professores. Ontem foi Dia dos Professores. Parabéns a todos os professores. Ele participou desse evento no Rio de Janeiro e usou como palanque político, né? Seu discurso, ele fez duras críticas ao Congresso Nacional. Ele não especificou o motivo da reclamação e nem citou o nome dos parlamentares. Mas a tendência é que as fortes críticas foram feitas em relação àquela proposta de aumentar os impostos, que ela foi rejeitada, a medida provisória 13013. Que visava aumentar a arrecadação por aumento de impostos. E ela foi barrada e perdeu a validade, por isso que ele está tão brabo. Porque isso, na realidade, também abriu um vácuo na arrecadação. No orçamento do governo, né, abriu um vácuo e não vai mais arrecadar essa grana. Em seu discurso, Lula disse que no Congresso... O Congresso não venceu o atual governo, o governo dele. Disse que quem saiu perdendo foi a população. Vamos entender o que o Lula falou na sua declaração. Olha só o momento de raiva do Lula aí. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é o que existe de pior. Sabe? A gente não pode ter um presidente, sabe, que nega que existiu a Covid, que nega a vacina. Pessoal, eu queria só saber por que a população vai perder se não houver aumentos nas taxas do governo. Pois essa proposta, além de taxar Big Techs e casas de aposta, ela também tinha o intuito de aumentar taxas do IOF. Você sabia? Tava lá no cantinho. Quem sofreria com esta situação, sim, seria a população mais carente. A população que precisa de crédito. Os ricos não precisam de crédito. Os pobres precisam de crédito para comprar nas Casas Bahia, no seu carnê. Dividir aí as suas parcelinhas. Esses sim iriam pagar mais. Ou também aquele pessoal que for comprar dólar. Será que a nossa concepção sobre perder e ganhar, a gente não tem que estudar mais essa concepção? O presidente Lula, será que perdeu as rédeas da situação? Em outra parte do seu discurso, ele desqualificou o Congresso diante do presidente da Câmara, Hugo Mota. Do lado do presidente Hugo Mota. Resumindo, ele usou um evento em prol de parabenizar os professores para falar mal dos deputados que não aprovaram a proposta de aumentar os impostos para o governo, para ele arrecadar mais. Mas falou mal dos congressistas com o presidente da casa ali ao lado. É como falar mal do seu filho na sua presença. É por isso que eu digo, faltou fibra para Hugo Mota. E isso é fake news, tá?
Lula, no seu pronunciamento, disse que Bolsonaro negou a existência do Covid e nega a vacina. Não, acho que ele está entendendo tudo errado. É uma mentira descarada, pois a única coisa que Bolsonaro fez foi optar por não se vacinar. Isso é o livre-arbítrio dele. Mas ele negligenciou. Não, ele não negligenciou a vacina. Ele foi um dos primeiros presidentes do mundo a ter o imunizante, você sabia? Ele comprou com valores extremamente altos para dar essa vacina ao povo brasileiro em tempo hábil. Antes de muitos países por aí que não tinham grana. Então eu não entendo essa fala de Lula. Ele falou mal de coisas que... Será que ele não imagina que hoje existe internet e a gente pode conferir tudo que ele fala na internet? Em 2002, quando ele foi presidente, não tinha como. Mas hoje tem como. Não dá pra gente ouvir e entender essas mentiras, porque isso é mentira. O ano passado a dengue matou mais que a Covid, você sabia? Principalmente você que é de esquerda, sabia? Que a dengue matou mais que a Covid? E o Lula não quis comprar o imunizante esperando que os laboratórios do Brasil o produzissem? Isso aí não é negacionismo? Deixar que o povo brasileiro morra matou mais que Covid, tá? O ano passado. Será que isso não é negacionismo? E depois conseguiu o imunizante da Covid para pessoas de 10 a 12 anos? Será que é só eles que são picados pelo Aedes? Existe uma linha bem diferente aí do que o presidente fala do que ele faz. E a gente vai brigar com todo mundo e vai mostrar para vocês o que acontece quando uma pessoa, um político, eles são nossos funcionários. O que eles fazem foi nós que colocamos eles lá. Então eles têm que se repor a nós, sim. Eles têm que fazer coisas boas para o Brasil, sim, para a população. E não o fazem. E vai entrar mais uma eleição e vai vir mais alguns crápulas dizer que vai melhorar. E nunca vai melhorar. Se a gente não cobrar, nunca vai melhorar. Esse foi o bloco político aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos respirar aí e vamos falar de esportes. Pessoal, esportes também vai ser muito complicado hoje. A missão era um desafio muito grande, era ganhar de um time que ainda não havia perdido em casa. E mesmo lutando, batalhando com os maiores equipes de futebol do Brasil. O Mirassol sempre levou uns pontinhos quando combateu Palmeiras, Flamengo e os grandes lá de cima, né? É por isso que ele está entre os 4 melhores times do Brasil, com 49 pontos angariados. E a pedreira sim foi grande. E Ramon Dias, ele se deparou com uma coisa que ele não conseguiu vencer. Ele derrapou na curva. Perdeu a sua primeira partida no comando do Internacional. Mirassol 3, Internacional 1. Na realidade, o Mirassol jogou muito mais que o Colorado. O gol do Inter foi feito por Thiago Maia, que no momento quando o Thiago Maia fez o gol, igualou a situação. A equipe colorada sentiu muito, sabe o que foi? A ausência de Carboneiro. Vimos essa situação se alastrar conforme o tempo ia passando, pois o próximo confronto é contra o Recife, é o Sport Recife, lá no Beira-Rio. E nessa reta de campeonato,
não se pode mais vacilar, pois o Internacional está 2 colocações acima da zona de rebaixamento, uma situação no mínimo preocupante, com 32 pontos em 15º na colocação. Faltou garra. Na segunda parte do jogo, do confronto, faltou gás. Mais algumas situações aí para os dias se empenharem. Os dias Emiliano e Ramon, né? Bom, em relação ao Grêmio, hoje tem a prova de fogo contra o São Paulo. São Paulo é um time organizado pra caramba. E vai ser o jogo na Arena. Confronto de hoje vai visar a vitória. Às 19 horas. Para o Mano, tem novidades que ele não pôde contar nos últimos confrontos. Se vencer, poderá até dormir na primeira parte da tabela. E os reforços que Mano poderá contar hoje serão Carlos Vinícius, que não estava na última. Alisson também não estava na última. Cuejar. E a volta importante aí do lateral Marcos Rocha. São reforços importantíssimos que farão a diferença hoje contra o São Paulo. Esse foi o bloco esportivo, pessoal. E ele tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem tem nos apoiado em relação aí ao bloco esportivo. Hoje tem o Grêmio, vamos ver o que vai dar, né? Tomara que tudo dê certo. A Feira do Livro de Bento Gonçalves ontem começou na Via Delvino. A 40ª edição segue até o dia 26 de outubro. Iniciou exatamente no dia do professor. Olha que legal! O evento foi aberto oficialmente às 18h30 e terá uma programação repleta de cultura, música e encontros de grandes nomes da cena literária e acústica. A cerimônia de abertura contou com a presença do patrono dessa edição, né? O Werner Schunemann, ator, roteirista, escritor, músico. Apresentou aí o show Werner e Bando. Um repertório de grandes diversidades, como tocaram Pink Floyd. De Pink Floyd é Lupicínio Rodrigues, né? Em Bento Gonçalves, mais do que um evento literário, a Feira do Livro se tornou um espaço de encontro e reflexões sobre o papel da leitura nos dias atuais. Uma situação que fica mais distante a cada dia depois da implementação do celular, né? A gurizada gosta muito de celular e não dá mais aquela importância à leitura. Mas quando você abre um livro, não é a mesma coisa que você ler um livro no tablet, no seu computador, né? Quando você abre um livro, você sente aquele cheiro da gráfica, aquele cheiro de papel. É bem legal, né? Bem diferente do que ele em forma digital. Bom, hoje o patrono da Feira do Livro, o Werner, ele participa do circuito Sesc de leitura, quando fará a leitura cênica de trechos como O Continente, de Érico Veríssimo, em homenagem aos 120 anos do nascimento do escritor gaúcho. A atividade ocorre logo após o espetáculo musical Canciones com Drama, de Pedro Longes e Arthur de Faria. Que legal, né? Bom, vamos falar de segurança pública aqui na capital do vinho. Tá difícil, né?
A Guarda Civil Municipal prendeu ontem um homem e recuperou vários materiais com ele, uma televisão e vários outros materiais provenientes de roubo. O crime ocorreu em uma residência no bairro Imigrante. O criminoso foi contido em uma ação rápida dos agentes da lei quando ele, com 37 anos, foi preso por furto qualificado. Deixa eu achar aqui aonde está a imagem dele, ó. Dá uma olhada. Durante a ação, os agentes conseguiram recuperar uma televisão, como você viu aí no chão, outros objetos subtraídos da casa. De acordo com a ocorrência, o Centro de Operações da Guarda Civil Municipal tem o número 153 e recebeu a denúncia informando que havia um homem caminhando pelas ruas do bairro Imigrante com uma televisão. De imediato, a guarnição foi deslocada até o local indicado e localizou o suspeito com equipamento em mãos. Ao ser abordado, o homem confessou que havia furtado o aparelho de uma residência próxima. Os guardas então realizaram buscas e encontraram o imóvel arrombado. Em contato com o proprietário, esse reconheceu os objetos que foram usurpados de sua casa. Diante do flagrante, o homem, que possui uma extensa ficha criminal, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao presídio, juntamente com os itens recuperados, foi encaminhado à delegacia e ele ao presídio, né? Bom, posteriormente, em outra ação da polícia na madrugada de hoje, já a Brigada Militar confrontou aí com 2 suspeitos de homicídio em Garibaldi. As equipes da Força Tática, ao tentarem abordar um veículo Onix, foram recebidas a tiros pelos 2 ocupantes, que desceram do carro trajando coletes balísticos. Os policiais revidaram a injusta agressão, resultando no óbito dos suspeitos. O SAMU foi acionado e chegou a informação, que os homens teriam cometido um homicídio no bairro Fenachamp minutos antes. E até o momento, os 3 homens, aí nenhum dos 3 homens foi identificado. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Dá uma olhada aqui o que tinha com eles. Olha as armas. Com os suspeitos foram localizados uma submetralhadora calibre 9mm, 16 munições, uma pistola calibre 380, 7 munições, uma pistola 765 com 8 munições e placas balísticas, como você viu na imagem aí. O veículo utilizado encontrava-se em estado de furto-roubo. O local foi isolado até a chegada da perícia e nenhum policial ficou ferido nesta ação. Vamos a um pequeno comercial, o comercial da Harmony aqui no Jornal Últimas Notícias. Daqui a pouco a gente volta, é bem rapidinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. E Natal Fitness, apoiando o bloco esportivo. Pelo menos 9 crianças com idade entre 1 e 2 anos apresentavam sinais de maus tratos após incidente ocorrido na Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, no bairro Tancredo Neves. Aí sim que a coisa complica, entre 1 e 2 anos. Dá uma olhada na cara desses anjinhos, nem dá pra ver, mas olha o corpo deles, entre 1 e 2 anos. Segundo os relatos de familiares, em nota, a Secretaria Municipal de Educação, a SMED,
explicou o que aconteceu, né? Que 2 profissionais contratadas por processo seletivo foram identificadas e com envolvimento no caso e foram desligadas de suas funções. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. De acordo com as mães de alunos, os episódios teriam acontecido no berçário 2. Abro aspas. Foi na escola Primeiros Passos, escolinha de meu filho, e foi na sala dele, berçário 2. Alguns pais foram chamados ontem na escola e outros não. Nós, mães, estamos nos comunicando e amanhã vamos atrás de tudo. Queremos saber a verdade sem enrolação. São crianças de 1 e 2 anos e que não sabem falar, muito menos se defender, afirmou uma das mães. Fecho aspas. Bom, como eu falei antes, em nota, a SMED informou, que ao tomar conhecimento dos fatos, adotou de imediato todas as providências cabíveis. As profissionais envolvidas foram desligadas do serviço público e as autoridades policiais foram comunicadas e as famílias foram informadas e acolhidas pela equipe da secretaria. A administração municipal destacou ainda que o episódio é tratado como caso isolado e que a apuração está sendo conduzida pelas autoridades competentes por questões, abro aspas, de ética, segurança, respeito à comunidade escolar, fecho aspas. Essa nota, então, afirma que serão divulgados nomes, não serão divulgados os nomes dos profissionais, e nem da instituição envolvida. A prefeitura não vai divulgar o nome dos profissionais e nem da instituição nós já falamos. Segundo a mãe que falou com a reportagens, há imagens do que teria ocorrido e elas estariam sob análise pela delegacia responsável. Vamos abrir aspas de novo. Nós, mães, estamos indo atrás e não vamos deixar assim. Queremos apenas a verdade e a justiça seja feita. Fecho aspas. Afirmou aí familiares, dizendo que também que nem todos os pais foram chamados pela escola inicialmente, o que aumentou a apreensão entre os responsáveis. A delegacia responsável pelo caso dará continuidade às investigações para apurar a materialidade dos fatos, identificar responsabilizações e verificar a extensão possível de maus-tratos. Em casos como esse, de procedimentos assim, o padrão é continuar a incluir aí as oitavas de pais, os depoimentos de pais e funcionários, análise de imagem, exames periciais em crianças e encaminhados ao Ministério Público para eventual oferecimento de denúncia. Especialistas, ouvindo essas situações similares que essas, recomendaram que autoridades priorizem o suporte psicológico imediato às crianças e às famílias, além de garantir a preservação das provas e a proteção das vítimas durante a investigação. Que coisa, né? Bom, mais um capítulo de uma novela, agora outro assunto, E nós aqui continuamos e continuaremos a informar a situação da travessia do Rio das Antas. Sim, porque são de extrema importância essas informações e a partir de hoje o trânsito de carretas e caminhões e ônibus da ponte que liga Bento a Cotiporã está temporariamente bloqueado. A medida foi adotada para permitir o avanço das obras de recuperação do acesso no lado da linha Alcântara, aqui de Bento Gonçalves, e faz parte do projeto de reconstrução da ponte. Segundo a Concresul, a empresa que está fazendo as melhorias na cabeceira da ponte, a intervenção prevê a preparação do terreno para a instalação de drenagem, etapa que antecede a aplicação da nova base em concreto. A previsão é de que os trabalhos sigam de forma intensiva nos próximos dias. Mesmo sabendo que o tempo hoje acordou de cara não muito boa, para
para os trabalhos. Veículos leves e até de 2 eixos podem ter passagem liberada sim, terão passagem liberada. Um acesso secundário foi construído para garantir o deslocamento de moradores, trabalhadores que utilizam a via diariamente. O trecho está devidamente sinalizado e as autoridades recomendam atenção redobrada ao trafegar na região. O investimento total da obra é de R$ 513.686. O objetivo é restabelecer a segurança e a durabilidade da estrutura que amplamente judiada aí, diante das últimas intempéries da natureza. Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente, já falei bastante hoje. Olha aí. A imagem de fundo se refere ainda ao mês dedicado à saúde da mulher. Neste sábado, dia 18, unidades de saúde de Bento Gonçalves estarão abertas das 7h30 às 13h30, sem fechar ao meio-dia, claro, com atividades voltadas à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama, enfatizando o Outubro Rosa. A programação envolve roda de conversas, vacinação, coleta do citopatológico, solicitação de mamografias, testes rápidos. Os atendimentos ocorrerão em diferentes bairros. A proposta é facilitar o acesso aos serviços e incentivar o diagnóstico precoce. De acordo com a secretária da Saúde, a Daiane Piuco, a mobilização acontece em diversas localidades. Dentre a programação, a unidade do bairro Aparecida atenderá a partir das 9h30 e a unidade Barracão das 7h30 às 13h30. As atividades se iniciam às 10h30 no centro, né, na unidade central, às 10h30. Na Coab, às 7h30 da manhã. No bairro Eucaliptos, Faria Lemos, Fenavinho, Licor Sul, São Roque, São Valentim, Municipal, Ouro Verde, Tuiuti, Zate e Maria Gorete. As atividades terão início sempre às 7h30 e vai até 1h30 sem fechar ao meio-dia. Então, programe-se, né? Programe-se, pois sábado é dia de cuidar da saúde. Grande abraço, pessoal. Voltaremos com o Jornal Últimas Notícias amanhã. Valeu!